E agora vamos chamar o repórter Rodrigo Alvarez, que está em Los Angeles. Rodrigo, a polícia já fez novas revelações sobre a surpreendente morte de Michael Jackson? Boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. A gente está nesse momento exatamente em frente à casa onde Michael Jackson passou os últimos momentos de sua vida. A polícia de Los Angeles está à procura agora do cardiologista de Michael Jackson. Isso porque, segundo a chamada de emergência recebida pelos policiais ontem, havia um médico particular aqui no momento em que Michael teve a parada cardíaca. Já foi feita uma busca no carro desse cardiologista, mas a polícia não divulgou o que foi encontrado lá. Eles estariam à procura de medicamentos. Isso porque Michael Jackson estaria viciado em morfina. Ele, inclusive, teria tomado uma dose excessiva de um medicamento horas antes de morrer. A informação não foi confirmada pela polícia, foi divulgada por um site especializado em celebridades, o mesmo que divulgou a morte de Michael Jackson ontem em primeira mão. O corpo do artista já foi liberado do Instituto Médico Legal e é só um exame toxicológico que foi pedido pela polícia, justamente por causa dessa suspeita sobre medicamentos, o que vai determinar a causa da morte de Michael Jackson. Esse exame deve ficar pronto daqui a 4 ou 6 semanas. Certo. Michael Jackson, o maior astro da música pop no Brasil. O encontro foi no Morro e no Pelourinho. Um encontro de ritmo, os nossos e o dele. Era 1996. Nosso país foi o palco de um verdadeiro show. I love you, Brazil. Hoje a morte de Michael Jackson foi assunto nas ruas. E os fãs também viraram notícia. Durante todo o dia, os holofotes se voltaram para os lugares por onde passou Michael Jackson. O Morro da Comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro. E o Pelourinho, em Salvador. Aqui ele cantou a indiferença. Mas não resistiu à batida do Olodum. Uma superprodução recheada de gente simples, de cenários tão familiares para os brasileiros, nossos músicos populares e o maior artista pop da história, suando a camisa em desalinho pelas nossas ladeiras. O ídolo e seu público. Eu nunca esperava na minha vida, né, encontrar com um homem desse assim, me bater com ele assim. Entendeu? Abraçar. Era o astro em carne e osso. Nunca ele esteve tão próximo de nós. Além da paisagem incrível e desse forte contraste social que a gente vê, a produção do clipe buscou o que seria um desejo de Michael Jackson. Ele queria romper o próprio isolamento, se aproximar da realidade, chegar perto das pessoas. E isso ele fez, sem dúvida. Não faltam testemunhas. Foram 10 minutos de caminhada até a casa que serviu de camarim. Luiz Paulo e alguns amigos registraram tudo. Nesse caminho que nós estamos passando aqui, foi a trajetória feita por ele. Imagens reexibidas hoje, repetidas vezes, neste bar da comunidade. Hoje é um dia triste. Infelizmente, a gente tem que comunicar à sociedade que o Michael Jackson morreu. Foram poucas horas que marcaram a vida de muita gente, como esta jovem. E no caso dela, houve um gesto especial. Ficou na janelinha, né? Ela tava dormindo, aí ele foi e apontou pra ela. Ele já ficou um tempinho, assim que ele chegou, demorou um pouquinho, ele foi e apontou pra janela. Aí foi eu e nós dois, né? Aí tem pra trazer a menina. Aí pegou ela no colo e também fui, aproveitei. Gabriele cresceu ouvindo essa história. Minha mãe e minhas tias sempre foram fã do Michael Jackson. Hoje, assim, eu vejo, assim, foi um orgulho pra mim.
assim, saber disso. O pessoal ficava, menina do Michael, menina do... Quer dizer, até hoje, né? Quando eu tive a notícia, né, do acontecimento, assim, eu fiquei triste, me emocionei na hora, porque como ele me pegou no colo quando eu tinha 1 ano de idade, meu sonho era conhecer ele pessoalmente, né? Muita gente sonhou com isso. As amigas Maria Cristina e Sônia Maria juram que conseguiram tocar a mão do ídolo. Aí quando ele veio se aproximando, eu falei assim, eu tenho que tocar. E eu peguei na mão dele, entendeu? Então ele deu uma paradinha, uma pequena parada e sorriu. Eu falei, aí eu me pronunciei pra ele, I love you, Michael, I love you. E ele? Aí ele falou bye, deu um sorriso e falou bye. Tocamos nele, foi uma coisa assim gostosa, foi uma coisa assim diferente. As mãos dele muito finas, sabe, assim, sensível. Com certeza, aí eu toquei no Michael Jackson, eu peguei na mão dele, eu falei, expliquei como é que foi. Aí eu não acredito, não posso fazer nada, eu sei que eu toquei. Falei, Deus sabe, eu sei. Em cada casa uma história, ou uma música preferida. Minha filha tem 18 anos. Na época ela tinha 4 anos. A adolescência de agora não aproveitou. Porque a gente aproveitamos anos atrás. Sim. Eu aproveitei muito essa música. Curte outro tipo de coisa? Eu dancei muito mesmo. A música é a mesma, a paisagem também. Mas no lugar da alegria, muitas lembranças. Lembranças que o maestro Neguinho do Samba guarda com muito carinho. Ele criou o arranjo da percussão para a música de Michael Jackson, que deu mais fama ao Olodum. Ele ficou maravilhado, disse, não tem nada para ensaiar, então a gente só vai gravar agora. Entre os percussionistas da banda, Bira foi um dos destaques. E a foto, tocando ao lado do ídolo, ele exibe como se fosse um troféu. Eu nunca vou esquecer dos passos que eu dei com o Michael Jackson, ele me acompanhando, né? Quando eu levantei o tambor para cima, eu tocava, que ele marcava junto comigo. Este cenário ganhou o mundo como um dos momentos mais bonitos do videoclipe. E por onde ele passou, nessas ruas estreitas, provocou alvoroço. As janelas, as sacadas do Pelourinho viraram camarotes especiais para quem teve o privilégio de ver o astro bem de perto. E quem não se lembra daquele menino sem camisa que Michael puxou para dançar? Uma grande oportunidade, certo? Ir atrás dele, ele me escolheu. Então eu digo a ele muito obrigado. Agora meu coração estava tendo tão forte que fiquei até com meu lápis branco. Aquele garoto já tem 25 anos e passa a maior parte do seu tempo trabalhando aqui neste casarão, bem no centro do Pelourinho. Jason agora é músico profissional. Toca vibrafone numa orquestra de sopro e percussão. Foi improviso, né? Ninguém avisou nada. E ele, como sempre, surpreendendo a todos, me puxou. Eu mesmo, meio que sem entender, fui atrás dele, tocando tamborim na época. Mas saiu, acho que ficou legal o resultado. Jason, o Biraci e tantos outros. Eles também entraram para a história de Michael Jackson. Estavam lá, no clipe. São muitas lembranças. Aí quando ele chegou na minha frente, eu falei, Mr. Jackson, look at me, please. Hoje, a banda do Olodum tocou na Praça do Pelourinho. Uma homenagem disfarçada de alegria para esconder a saudade. Quai, seu app de vídeos curtos.